Pense na sua vida como uma colcha de retalhos. Ela pode ter vários retalhos de tecidos lindos, coloridos, desenhados e macios, que representam suas alegrias, suas conquistas, mas também pode ter aquela parte de tecidos desbotados, rasgados ou só descosturados, que vão representar as suas dores ou seus traumas mais profundos. E agora, me conta aqui nos comentários, como que tá a sua colcha de retalhos hoje na vida emocional? Ela tá assim, quentinha, toda quentinha e costurada igual a minha? Ou será que ela tem alguns buraquinhos que você não olhou, mas que quando chega o inverno e o frio bate, você vê o vento frio passar? Quantas vezes a gente não tenta fazer de conta que os rasgos não estão lá, deixa depois eu conserto, mas ao tentar fingir que eles não estão lá, eles continuam e só deixam essa colcha, a peça inteira, mais frágil e sem tanta utilidade assim. E hoje eu quero te apresentar o meu trabalho, não como costureira de tecidos, mas sim das emoções. Vamos entender como que a gente pode usar as palavras como linha que costuram os retalhos, os fragmentos da nossa história para se tornar uma história envolvente, inteira, completa e quentinha? Psicóloga, ao invés de só remendar a sua colcha de emoções da sua história, eu faço um trabalho completo como artesã. Primeiro, a gente olha cada retalho separado. Isso mesmo, você vem comigo e você aprende a fazer isso. A gente olha para aquele rasgo, para aquele fragmento de história ou de emoções, para entender a origem dele. Como é que se deu, de onde chegou, de onde veio. E assim, aquele rasgo de rejeição, ao invés de a gente só tampar e remendar, a gente pode fazer um bordado muito bonito de amor próprio, por exemplo, de autoaceitação. Aquele buraco do medo de falhar, de repente, pode ser preenchido com um decalque, com outro bordado, ou um tecido mais resistente, sabe? Como a coragem para enfrentar e não rasgar mais naquele pedaço. Primeiro, a gente vai olhar para cada retalho, cada fragmento dessa história. Qual é a origem desse rasgo? O que aconteceu? Foi uma palavra dura? Foi um ato difícil? Uma perda? Uma crença? Algo que aconteceu na sua infância ou agora, mas que te marcou profundamente? Na minha análise, a gente analisa as evidências passo a passo de cada momento que te deixou em pedaços, para que daí sim a gente tenha a dimensão do tamanho do dano. Agora que a gente conhece o dano, nós podemos escolher a linha e a agulha correta para fazer esse conserto. A gente não vai costurar de qualquer jeito. Nós vamos encontrar uma forma de não remendar, mas sim de dar um novo significado, uma forma mais bonita de expressar essa cicatriz. Um bordado, um outro tecido, um decalque, aquele rasgo que a rejeição deixou e abriu, pode ser de repente refeito com um lindo bordado numa linha de amor próprio. Aquele buraco do medo de falhar, de repente pode ser trazido ou substituído com um tecido mais resistente, mais forte da coragem, para que você não precise mais rasgar naquele mesmo lugar. E por fim a gente costura com a agulha da sabedoria, e esse processo é o de costurar essa concha quentinha para você. É isso que eu chamo de costureira das emoções. E depois o que a gente faz? A gente faz uma limpeza, a gente lava para usar, não é isso? Então é muito importante que você também faça a sua limpeza emocional antes de usar essa concha quentinha. A ansiedade é um tipo de frio que entra por esses buracos que a rejeição pode ter deixado, que o abandono pode ter deixado, que o medo de falhar pode ter deixado. Mas quando nós bordamos por cima, aquele buraco deixa de existir. E jamais apagamos o que aconteceu, porque serve de lembrança como a gente deve fazer para bordar de novo se precisar. E por que não um simples remendo, uma simples costura por cima? Porque fica dolorido olhar para aquele rasgo toda vez. Eu posso olhar para ele como uma abertura que me deu a oportunidade de fazer um bordado. Mas se eu olhar para ele como um rasgo que eu tive que remendar, o significado é diferente dentro de mim. A dor vem dentro de mim. E aí agora você tem a sua colcha para te envolver quentinha. E ela cumpre a sua real função. Você faz jus e honra a sua história. Vou te contar uma história própria. Eu sempre tive enxaqueca, desde os 18 anos. Crônica. E a cada vez que esse rasgo aparecia dentro de mim, eu remendava com remédios. Ela ia
hora. No começo, embora na hora, depois de um tempo, como a gente viu no vídeo anterior do ciclo da ansiedade, que se a gente foge dele, ele intensifica. Se você ainda não assistiu, procura aqui na lista. Ela começou a passar de ir embora direto para ficar 2 dias, depois ficou 5, e chegou um determinado momento em que os remédios não funcionavam mais. E eu precisei recorrer a remendos maiores, porque aquele tecido frágil rasgava incessantemente a cada remendo que eu tomava de remédio. Qual foi o bordado então? Olhar profundamente com a hipnose e entender a origem, qual é a função, para que vem essa dor de cabeça, por que me rasga tanto? E aí sim, eu poder substituir esse tecido. E aí sim, eu fazer com que ele se tornasse uma concha quentinha, que era nada mais, nada menos um recado do meu próprio corpo dizendo o seguinte: Paola, chega, suas preocupações não te levam a nada. Você vai precisar parar de se preocupar com o outro. Focar em você e descansar. E era isso que essa dor de cabeça vinha me trazer, porque o que ela fazia no final? Eu ia para o hospital, tomava um remédio na veia. Por algumas horas, ela passava. E não é só pelo remédio na veia, mas pelo ato de sair de um ambiente em que não estava me fazendo bem, de um papel de salvadora, em que eu me preocupava com todo mundo. E aí sim, poder descansar em mim, abrir mão dos papéis que não são meus, como nós vimos naquele outro vídeo, e aí então curar a minha ferida, da obrigação de ter que deixar todo mundo bem. E esse era o meu rasgo. O que eu fiz então? Bordei, troquei esse tecido, deixei ele mais resistente e também de uma forma mais flexível, em um lugar onde ele não rasgue mais, e aí sim poder lavar esse tecido quando é necessário, e aí evitar que a dor de cabeça chegue. Que é essa lavagem, que é essa limpeza emocional nessa coxa? É eu conseguir descansar quando eu preciso, é eu poder aliviar preocupações das quais eu não posso controlar. E aí sim, esse tecido fica limpo, e com essa limpeza ele não precisa rasgar de novo. Com essa limpeza, eu mantenho essa coxa sempre limpa, pronta para o uso, mas de uma forma intacta, inteira, pronta para mim, para me esquentar quando precisar. Então pare de ficar tentando conviver com esse vento frio que entra pelos buracos que você finge que não tá aí, ou de ficar remendando um tecido que já não faz mais sentido estar ali, né? Esse tecido fraco que fica rasgando o tempo todo, como por exemplo as regras daquele passado que já não te servem mais. Dê valor à sua própria história, aos tecidos que precisam ser transformados, reformados ou até trocados. Dê valor a isso para que você possa realmente ter o conforto dependendo de você. Curar a ansiedade não é ficar remendando esses rasgos, é para fingir que não aconteceu. Não. Curar a ansiedade é justamente olhar para esses rasgos e ver como podemos deixar essa oportunidade de abertura mais bonita, mais forte ou com uma função maior para você. E aí, fazer você esquentar de verdade. É esse processo que te dá as habilidades de sempre transformar sua história e deixar a sua coxa cada vez mais forte ou mais bonita, dependendo do tamanho do rasgo, dependendo da qualidade do tecido. Se você sentiu aí que cansou de ficar remendando a sua coxa de retalhos e precisa de uma verdadeira artesã para te ensinar a fazer os bordados importantes, se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse. Deixe seu like aqui pra gente entender que você quer e gostaria de mais conteúdos como esse para despertar e aprender as habilidades de artesã dentro de você. Essa é uma história metafórica para que você consiga entender melhor um pouco do meu trabalho. E se você vê ou conhece alguém que precisa aquecer a alma também, mande esse vídeo para ela. Agora, comenta aqui para mim, qual é o rasgo da sua coxa que você tenta remendar e não tem conseguido através de conselhos, através de aplicativos, do ChatGPT? Quero muito te ajudar com isso. Beijos, até a próxima!